Sabe aquela história que começa com uma tragédia, mas que mexe tanto com as pessoas que acaba gerando uma mudança de verdade? Pois é. Hoje a gente vai ver como a crueldade contra um único cachorro conseguiu chocar um país inteiro e iniciar um movimento que literalmente reescreveu a lei. Essa é a história de como a indignação se transformou em justiça. E tudo, mas tudo mesmo, começa com essa pergunta. Foi a veterinária que cuidou do Orelha nos seus últimos momentos que disse isso. É uma pergunta tão simples, né, mas que carrega um peso enorme. O peso da gente não conseguir entender uma violência sem sentido. Ela meio que resume o que todo mundo sentiu e dá o tom do que a gente vai conversar. Para a gente entender por que esse caso gerou uma comoção tão grande, primeiro a gente precisa conhecer a figura central disso tudo, um cachorro muito querido chamado Orelha. Olha, o Orelha não era um cão de rua qualquer, sabe? Ele era, tipo assim, uma instituição lá na Praia Brava, em Florianópolis. Já tinha uns 10 anos que ele vivia por ali, fazia parte do dia a dia do bairro. Todo mundo conhecia ele. Descreviam ele como dócil e brincalhão. Moradores, turistas, era o xodó de todo mundo. A comunidade inteira cuidava dele. Ele era, de fato, o mascote do lugar. Só que essa convivência tranquila, essa paz, foi interrompida em janeiro de 2026. E da forma mais brutal e sem sentido que se pode imaginar. E tudo aconteceu muito, muito rápido. Na madrugada do dia 4 de janeiro, mais ou menos 5:30 da manhã, o Orelha foi agredido com uma violência extrema. Algumas horas depois, de manhã, os moradores encontraram ele agonizando. Correram para socorrer, levaram para o veterinário, mas os ferimentos eram graves demais. No dia seguinte, 5 de janeiro, ele não resistiu. E a confirmação do que tinha acontecido veio da polícia científica. O laudo foi bem direto, sem rodeios. A causa da morte foi traumatismo craniano, resultado de uma pancada muito forte na cabeça, que podia ter sido um chute ou uma paulada com algum objeto rígido. Um crime bárbaro como esse, claro, deu início a uma investigação policial gigante, super complexa, para tentar encontrar os responsáveis por essa atrocidade. E a polícia não brincou em serviço. Foi um trabalho minucioso mesmo. Pensa só. Eles analisaram mais de 1.000 horas de filmagens de 14 câmeras de segurança diferentes. Conversaram com 24 testemunhas. O jogo virou quando um dos adolescentes suspeitos caiu em contradição. Ele disse que estava na piscina do condomínio, mas as câmeras mostraram ele saindo do lugar bem na hora do crime. A investigação foi tão a fundo que até 3 adultos acabaram indiciados por tentar intimidar testemunhas. No final das contas, a investigação fechou o cerco em um grupo de adolescentes. Um jovem foi identificado como o autor da agressão que matou o Orelha. E o pior, não foi um caso isolado. Outros 4 foram implicados em outra história horrível, a tentativa de afogar outro cão da comunidade, o Caramelo. Enquanto a polícia trabalhava, a revolta das pessoas simplesmente explodiu. E o que era uma indignação local virou um movimento poderoso que ecoou pelo Brasil inteiro. A reação da comunidade foi imediata. De repente, as ruas da Praia Brava estavam cheias de gente em protestos, caminhadas pedindo justiça. E na internet, então? A hashtag Justiça por Orelha viralizou de um jeito impressionante. Celebridades, influenciadores, todo mundo começou a falar sobre o caso. A dor local virou um grito nacional por leis mais duras. O barulho foi tanto que chegou lá em cima, no governo. E essa frase da então ministra do Meio Ambiente, Mariana Silva, é muito forte. Ela reconheceu que a história do Orelha, na verdade, era a ponta do iceberg de um problema muito maior que acontece o tempo todo. Isso deu uma dimensão da urgência do assunto. E o mais incrível é que todo esse clamor popular não se perdeu no tempo. Pelo contrário, ele foi o empurrão final para uma mudança na lei que foi de verdade histórica para o Brasil. Em março de 2026 veio a resposta oficial, o decreto número 12.877. E olha só o nome que ele recebeu, Justiça por Orelha. Uma homenagem direta, né? Um reconhecimento à mobilização que a morte dele causou. Esse decreto mudou, de forma radical, como o crime de maus-tratos é punido no país. Agora vamos ver na prática o que mudou. E a diferença é absurda. Dá uma olhada. Antes, a multa por maus-tratos ia de R$ 500 a R$ 3.000. Com o decreto Justiça por Orelha, o papo mudou completamente. A multa agora vai de R$ 1.500 a R$ 50.000. É outro patamar. R$ 50.000. Esse é o novo valor máximo de base para a multa. É um aumento gigantesco que manda um recado muito claro. A sociedade e a lei não vão mais tratar esse tipo de crime como uma coisa pequena, sem importância.
E a nova lei não para por aí. E essa parte aqui é fundamental. Ela criou os chamados fatores agravantes que podem multiplicar o valor da multa. Ou seja, se o animal morrer, se ficar com sequelas, se o crime for cometido pelo próprio tutor, com crueldade extrema, ou, pasmem, se for divulgado em rede social. Tudo isso pesa mais na punição. Em casos muito extremos, a multa pode chegar até R$1 milhão. Então a gente termina com essa reflexão. A indignação das pessoas pode, de verdade, mudar as leis de um país? Bom, a história do Orelha responde essa pergunta com todas as letras. Ela mostra como o amor e a dor por um único animal podem se transformar num legado de proteção para tantos outros, provando que a voz da sociedade, quando se une, tem um poder imenso de reescrever a justiça.